Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos continuar a nossa maratona, então, a nossa resenha sobre os filmes que estão concorrendo ao Oscar. E agora a resenha do dia é The Fabelmans. Pra nós aqui, o candidato ao Oscar de melhor filme, um filme que é dirigido pelo Steven Spielberg, é produzido por ele, é roteirizado por ele, porque é um filme que conta a história da sua infância e a sua juventude e como se construiu a paixão pelo cinema. É um filme que não cansa, é um filme que tem muita emoção, tem uma carga dramática excelente, tem conflitos e muitos sonhos. É uma história do Steven Spielberg, né? Mas com certeza tá cheio de mentira. A gente tem que ser, né, sempre bem honesto aqui, é lógico. Porque quem conta a sua própria história, sempre, né? Sempre valoriza muito. Isso. Né? Pode ser a maioria verdade, mas é claro que ele vai colocar alguns elementos ali. Às vezes uma verruga vira um tumor. Deixa ele contar a própria história, mas é um filme, analisando como filme, é muito interessante. É uma história de um grande diretor que a gente cresceu assistindo. A gente é muito grato ao Steven Spielberg. E um cara fora de série. É completamente fora de série e a gente conhece a família, né? A família do Spielberg e todos os desafios que levaram ele a decidir se tornar um diretor. Então é uma história de jornada muito interessante, de descoberta do próprio talento, do interesse, da parte artística e também de uma parte técnica. Isso é muito interessante no filme, fica bem claro. E a gente vai bater uma resenha aqui muito boa. Eu adorei o filme, eu gostei do filme. Muito bom. Gostei do filme, mas tem um mas que depois eu vou colocar aqui, aí vocês podem tecer os seus comentários. Com certeza vocês devem conhecer pessoas. O André adora esse tipo de pessoa que gosta de contar a própria história. Não, eu odeio. Tanto que vocês me veem pouco em podcast. E hoje eu já nunca mais vou, tá? Eu anuncio aqui que nunca mais eu vou. Eu fui em poucos, entendeu? Não tem muitos cortes meus com trilhinha a caminho do milhão. Não tem, entendeu? Não tem com trilhinha motivacional. Mas é isso. Nada contra com quem gosta de contar a própria história, claro. Tá? Mas eu tenho contra. Eu tenho, porque assim, nada contra quem gosta de contar a própria história. Agora, contar muito e toda hora, aí eu tenho contra. E assim, a gente tem que agradecer muito o Steven Spielberg, porque graças a ele, a gente se apaixonou. O Steven Spielberg é responsável, junto com o Rocky, né, junto com o Stallone, o Steven Spielberg é um dos responsáveis pelo amor que a gente tem pelo cinema, porque o Tubarão é um dos filmes da nossa história, um dos filmes da nossa vida, e graças a Steven Spielberg isso aconteceu. Steven Spielberg, galera, pra quem não conhece, resumo rápido aqui: Jurassic Park, Tubarão, ET, entre outros filmes, Indiana Jones, vários Lista filmes. de Schindler, Resgate do Soldado Ryan, E é legal que no filme já retrata esse um pouco do fascínio que ele teria pela Segunda Guerra, porque o pai participou da Segunda Guerra. Então, é interessante como o filme, ele projeta uns easter eggs. Ele projeta que ele gostava quando o pai contava as histórias da Segunda Guerra, e aí depois ele foi fazer esses dois monstros, que é a Lista de Schindler e também o Resgate do Soldado Ryan. A gente não conhece a verdadeira história de Steven Spielberg, então se vocês conhecem a história a fundo, passaram natais e páscoas com o Spielberg, você pode colocar aí nos comentários. Então a gente vai se ater à narrativa que é entregue no filme, tá? Uma curiosidade antes da gente entrar na resenha, que é o seguinte, Steven Spielberg ampliou ainda mais seu recorde de único diretor a ser indicado ao Oscar em 6 décadas diferentes, criando uma única marca que talvez nunca seja igualada. Com mais de 20 indicações ao Oscar em 52 anos de carreira, Spielberg é com certeza um dos nomes mais importantes do cinema. Como melhor diretor, o cineasta foi indicado 9 vezes, com a primeira acontecendo em 1977, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Após isso, ele foi indicado por Caçadores da Arca Perdida, que é o Indiana Jones, ET, A Lista de Schindler, O Resgate do Soldado Ryan, Munique, Lincoln
e Amor Sublime Amor, e completando agora The Fabelmans. Então o cara, ele merece respeito. Sim. E já tem a nossa torcida aqui no Oscar, tá? É, já tem mesmo. É a nossa torcida. E a gente agora vai entrar em The Fabelmans. Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal, dá um C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas do vídeo disponíveis na lojadalinhagem.com. E se você está insatisfeito com o seu shape, o carnaval tá chegando, ainda dá tempo de pelo menos aí perder uns 4% de BF, ou ganhar uma massa, desenvolver aquele trapézio, ficar com aquele bíceps cabuloso pro carnaval, que isso daí sempre funciona. O carnaval sempre funciona. A gente vai apresentar pra você a consultoria do Vitor Biso, uma consultoria especializada, completa, com todos os atendimentos. O treinador Vitor Biso, ele tem uma plataforma que vai te atender individualmente, monta o seu treino, a sua suplementação, a sua dieta, e se você for agora no Instagram do treinador Vitor Biso e falar que você veio da Linhagem Geek, ele vai te dar 20% de desconto em qualquer plano à vista, seja no mensal, no bimestral ou no quadrimestral. Se você quer conquistar o shape, quer bolar, quer ficar mesmo grandaço, ou quer ficar trincado, ou se você busca performance no esporte e principalmente em artes marciais, você precisa de compromisso, e para isso chama o Vitor Biso. E para você que começou o ano desempregado, ou você está buscando mais qualificação profissional, ou você quer sair daquele emprego que você não aguenta mais e você sempre faz essa promessa: não, ano que vem eu saio, mas é aquele emprego que você não consegue alçar degraus maiores. Você não consegue tudo isso por quê? Porque você não tem inglês. Galera, a gente tá em 2023 e tá na hora de você ter inglês para se qualificar e ter mais qualificação pro mercado de trabalho. Por isso que a gente vai apresentar para você o método B-Way do professor Jonas Bressan. O método B-Way do professor Jonas Bressan tem mais de 150 videoaulas que podem ser convertidos em áudio. E outra coisa, tem certificado. Não é aquele cursinho Zé Ruela da internet. Você tem certificado, um certificado que é aceito pelas empresas. Então, esse você pode ter certeza que, além da qualidade, vai ampliar muito a tua qualificação profissional. São 2 anos de acesso. No link aqui na descrição você já larga com R$100 de desconto, R$100 de desconto na nossa conta aqui pela Linhagem Geek, e o curso fica por 12 vezes de R$ 49,70. Galera, 12 vezes de R$ 49,70 tá de graça para você ter muito mais oportunidade no mercado de trabalho. Não perca essa chance de ter o inglês na ponta da língua. Então vamos lá, começando aqui com os dados técnicos. Lançamento de Fabelmans é da Universal. O diretor Steven Spielberg, e as indicações para o Oscar são de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor atriz para Michelle Williams, melhor ator para Gabriel Lebel, melhor ator coadjuvante Jude Irish, que é o tio do Sammy, que é uma cena incrível. Ele fica pouco tempo em tela. Ele dá um insight, né? Como a galera do Twitter gosta de falar, ele aluga um triplex na cabeça do Spielberg. É verdade. Ele entra na cabeça dele, que aí que é um ponto muito interessante. Eu não acho que ele deveria ser... Também não acho. Indicado. A gente já falou isso nos vídeos do Oscar. Mas a gente fala aqui, porque quem sabe alguém que viu o filme cai aqui no nosso vídeo, porque a parte que ele aparece é incrível. A atuação é incrível, mas é muito rápido. O pai dele, que é o Paul Dano... Ele merecia. É o pai. Ele merecia. Tudo bem que tem o... eu tô falando como coadjuvante, né? Porque claro que o protagonista é o Sam, que é o Spielberg, que é o Gabriel. Que é você, o seu xará. Então é o seguinte, deveria ser o Paul Dano, porque faz um trabalho incrível. Apesar dessa cena ser incrível, que a gente vai conversar sobre ela, que é a questão do meio artístico. Que é muito importante pra turma que nasceu nessa época. Até hoje tem um pouco isso, mas eu acredito que seja menos, porque a internet, ela ampliou muito essa questão de você poder fazer no celular ali um trabalho, fazer um teste e não precisar... Você despontar sem precisar de um agente. Não é sem precisar de um agente. Você jogar a tua vida fora. Entendeu? Você se dedicar a vida inteira pra isso. Então, hoje nós temos várias facetas e vários papéis, várias escolhas que dá pra você... que a internet, ela não era... Como é que eu posso dizer? A internet, ela tem trabalhos artísticos, mas não tanto artisticamente... Não é tão artisticamente valorizado quanto naquela época a palavra artista era.
entendeu? Então a gente teve uma mudança muito significativa disso aqui. A gente vai conversar muito, que pra mim é uma trama que me atraiu muito. Exatamente. Me atraiu muito. E só aqui, voltando com o raciocínio, é uma grande cena do tio dele que explica essa diferença da arte, né? Que ele fala. Da escolha. Se você escolher a arte, você não vai viver. Você não vai viver, você esquece família, esquece tudo, você não vai viver, porque você só vai se voltar pra isso. E tem sim um pouco disso, então é muito interessante esse diálogo do tio e do Sam. Vamos nos aprofundar então no filme, claro, com spoilers agora, então Gui, pode colocar o spoilers, o alerta, então daqui pra frente é sua conta e risco. Assim, The Fabelmans não é um filme, não é uma cinebiografia como a gente tá acostumado a assistir, que conta desde o começo da história de um personagem, de uma celebridade, de um cantor, de um ator, um diretor, até o fim da sua carreira. Ela se restringe ao começo de tudo. Isso eu achei legal, porque diferentemente do Elvis, que também concorre ao Oscar de melhor filme, retrata a carreira inteira, praticamente desde o nascimento do Elvis até a sua morte, The Fabelmans retrata desde quando o pequeno Sammy, né, judeu chama Sammy. Exatamente. Samidana. Que é o Steve, pra quem não faz ideia, o Steven Spielberg, ele decidiu não utilizar os nomes reais da família dele, então ele fez uma pequena troca. Então o Sammy, grande Sammy, hein? Segunda-feira tamo lá. O Sam, ele é o Spielberg. Então, só pra quem... Tem gente que não sabe, também não tem a menor... não tem que saber tudo também. E assim, problema. Eu adorei o sobrenome Fabelmans. Tentei procurar na internet o porquê da escolha desse sobrenome. Não achei. Se vocês forem especialistas aí, com certeza alguém muito casca-grossa vai colocar. Então assim, legal que apresenta o pequeno Sam, né? Os pais dele levando ele no cinema e ele sofrendo aquele impacto da telona quando criança ainda, que foi assistir The Greatest Show on Earth, que é um filme super famoso da década de 50, e o moleque ficou maravilhado com o que aconteceu, principalmente com o acidente de trem que tem. Isso. Com certeza na época não existia classificação indicativa e você levava até a criança pra assistir. E o moleque ficou fascinado. E uma coisa que eu acho linda e que retrata maravilhosamente bem são as reações, da mesma forma como o Elvis, mas principalmente a reação do pequeno Sam, quando ele assiste aquilo e ele fica obcecado, né? Tanto é que ele pede de presente um trem, né? Um ferrorama. A gente tinha um ferrorama. Ferrorama, né? Ou autorama? Autorama era carro, ferrorama era do trem. De trem. Mas eu lembro disso aí. Não lembra? Eu lembro. A gente tinha um ferrorama e ele pede, a mãe dá. Então, esse começo é muito importante. A fotografia do filme é linda e como retrata bem o olhar daquele moleque. Primeiro, eles trabalham com dois Sammys, né? O Sam criança e o Sam jovem, adolescente. É bem curta a parte do menino, mas desenvolve já desde cedo. Você percebe que o moleque já cria uma paixão. E como a gente consegue se conectar com o personagem pelo desejo que ele desenvolve pelo cinema. E isso é muito bem retratado durante o filme, enquanto o Sam vai crescendo. E aí você tem a apresentação da família, as irmãs, e aí você tem a mãe e o pai. O pai, um gênio da engenharia. Um gênio da engenharia. E a mãe, uma artista frustrada. Cara, isso é incrível. Aí você tem... Aí é muito interessante, porque como se desenvolve o filme é muito, mas muito interessante. Por quê? Porque a veia, naquela época, a veia artística, você tem... o meio artístico ele é muito difícil. É difícil. A gente sabe que é muito complicado. Então, assim, e existe vários medos e preconceitos, né? Do que acontece pra você virar alguém, o que você precisa fazer, de repente você precisa tomar um caminho diferente, tem gente que abusa, entendeu? A gente sabe que tem várias histórias. Então, vendo isso eu tô falando do pai dele. Ele vendo a mãe, né, a mulher dele, ela era musicista e também dançarina, era da parte artística, tocava piano, tocava bem. Só que ela não virou como artista e ela era frustrada. Perfeito. Já o pai era um gênio absoluto da engenharia, da matemática. E aí a gente já tem duas questões que o pai, com medo
Quando o filho resolve falar, pai, eu tenho um interesse. Quando começa. Quando ele começa a mostrar. Evidente. Quando começa a mostrar a vocação, Exato. que é vocação. É vocação, é evidente, entendeu? O moleque ali é evidente que ele queria ser aquilo. O pai, ele tenta desvirtuar, fala assim, não, tal, porque ele viu como a mulher dele terminou. Ele tem um exemplo em casa. Então ele tinha medo, ele tinha muito medo e acabava se contendo a valorizar o talento dele. Inclusive, ele sempre de uma forma pra impedir que o Sam evoluísse nesse desejo, ele atrelava esta vocação. Porque fica muito clara a vocação do Sam durante... Ele atrelava ao hobby. E isso Exato. É muito destacado. Porque quando você fala pra uma pessoa, e isso na vida real, a pessoa ela tá começando a fazer alguma coisa que ela gosta, mas você tem algumas restrições, você fala, isso aí é um hobby, né? Pra rebaixar. Você desanima. É um hobby. E isso é muito enaltecido durante o filme. Até praticamente o final. Você consegue fazer um paralelo com o começo do YouTube. O começo do YouTube ali, a partir do momento que o YouTube começou a bombar, que você teria condições ali de fazer o seu próprio canal, que é um conteúdo artístico, por menor que seja, você tá ali, você tá falando, você tem uma apresentação, você tem uma desenvoltura, você tem uma edição, então, assim, ele é um trabalho artístico de uma forma ou de outra. Com certeza, tinha muita gente... Falou assim, olha, eu vou criar um canal do YouTube. Alguém falava, isso aí, sabe, isso aí não dá dinheiro, isso aí você vai perder tempo, entendeu? Então, é um paralelo muito legal, mas que dá pra fazer. Até hoje. Alguém que tem vontade, fala, pô, eu gosto tanto eu sou um professor, eu gosto muito de ensinar, eu gostaria de ensinar mais pessoas. Eu vou fazer um curso, vou fazer um canal. A pessoa, esse negócio de YouTube aí... Então, é muito parecido com essa questão de mexer com cinema naquela época. A cena crucial do filme, que o pai, que é essa cena que me marcou bastante, que ele faz aquele filme quase como uma representação de uma guerra, que na edição, né, ele falava pros amigos dele fazerem assim com as armas, né, pra dar intenção, só que dava a impressão de falso, e ele fura com um alfinete pra piscar na hora porque te dá uma sensação, te dá outro efeito. O pai olha pra ele e fala, como você fez isso? E aí entra a habilidade técnica dele. Entra a habilidade técnica que o pai chega, como é que você fez isso? Porque o pai também, ele tinha um amor pela questão técnica, o pai. Ele falou, como é que você fez essa piscada? Eu falei, não, eu furei aqui. Então é uma mistura de técnica com uma mistura artística. E ele gostava ele ficava prestando atenção nas sensações. Sim. Quando ele mostrava os filmes que ele fazia, a sensação, que é o que o Gabriel fala, a validação da plateia do filme que ele fez. E assim, não tinha a menor dúvida. E é importante, Gabriel, porque é muito interessante quando a criança, o pré-adolescente, ele já demonstra um interesse, uma aptidão gigantesco por uma área. Exato. Que fica fácil pros pais chegarem e falar assim, é aqui. Exatamente. E aí tem muito pai que reprime, essa a questão. E por questão de vivência. Fala assim, não, ele vai ser frustrado, ele não vai dar certo, ele vai sofrer igual a mãe. Então, eu vou levar pra minha área, que é mais seguro. É lógica, não tem, não tem subjetividade. Tanto que no final do filme, ele tava trabalhando com o pai. Ele não aguentava mais. O moleque tava completamente insatisfeito, porque vivendo... o pai falou assim, não, você vai trabalhar comigo. Entendeu? Então é muito interessante, fora as atuações incríveis, a trilha sonora... Na trilha sonora John Williams, né? É isso. O John Williams, ele deve morar com o Steven Spielberg, aquela parceria. Deve morar no mesmo condomínio fechado na Califórnia. Tipo Scorsese e DiCaprio, tipo o Johnny Depp com o... eu esqueci o cara que sempre... Tim Burton. São aquelas parcerias duradouras, né? Então... E assim, é incrível como a jornada do Sam, ela é bonita. É uma jornada muito bonita. Sim. Porque ele primeiro começa fazendo a filmagem... Porque assim, eles se mudavam. Eles tiveram 3 momentos de mudança, né? Quando ele era criança, de Nova Jersey, eles foram para Arizona. Aí lá no Arizona, o Sam cresceu lá... Se juntou ali num time de escoteiros, fez o filme da guerra, ele dirigindo o moleque. Essa parte da direção do ator, que ele toca o ator, que o cara fica até emocionado, é a direção do ator. O cara vai embora. É uma direção de ator, é a direção de ator que você tenta puxar o ator
pra tua visão e você começa... É um trabalho incrível. E ali ele dirigiu um cara que não era ator e ele conseguiu. Exatamente. E em paralelo você tem o desenvolvimento da mãe do Sam, que é a Michelle Williams, que faz uma atuação impecável. É a nossa torcida aqui pra melhor atriz. Sim. Chata, né? Meio assim, bem... vive no mundo das nuvens. Vive no mundo da lua. Mas aí tem também um ponto que agrava essa questão dela, individual, que potencializa a frustração dela, que é a perda da mãe. E a partir do momento que tem a perda da mãe, ela fica completamente lelé. E aí o Sam, ele vai evoluindo, eles se mudam novamente, aí eles vão pra Califórnia. E o Sam, na edição de um passeio de férias que eles fazem em família, descobre que a mãe tá traindo o pai com o melhor amigo. E aí tem uma grande decepção do Sam, porque existe também um aprofundamento muito grande de família. É muito valorizada as cenas de família. Isso é muito importante também, que é muito enfatizado no filme. E quando ele vai pra Califórnia, que ele já vamos dizer aqui, tá no colegial, ele vai pra Califórnia, perdido, uma mudança muito drástica de ambiente. E lá ele começa a sofrer bullying na escola porque ele é judeu, que tem uns caras ali que encasqueta com ele. E aí tem, pra mim, a grande cena do filme é quando eles vão pra praia, né? E ali tem até uma mençãozinha com o tubarão, né? Tem. Quem gosta de Steven Spielberg sentiu ali um easter egg com o tubarão. Que ele começa a namorar ainda uma cristã. Sim. Uma mina também meio... completamente. meio louquinha. E ali, ela empresta a câmera do pai, que também valoriza essa questão técnica da câmera que filma em 16mm. Sim. Que é bem legal. E aí ele faz um clipe de todos os alunos na praia, que era meio que um dia de folga de todos os alunos, e ele valoriza o moleque que faz bullying com ele. Sim. Eu achei fantástico isso. E é interessante porque a gente consegue ver toda a noção de enquadramento, a noção de corte, que ele brinca com o cocô de pombo com um sorvete. Então ele já começa ali, ele já faz um caminho, ele já tem todo o filme na cabeça. Depois a edição. E engraçado quando o Gabriel falou que ele enaltece nesse filme o cara que faz bullying com ele, a reação desse cara quando vê o filme. Ele se sente, ele vendo ali, porque ele é praticamente um super-herói. Ele ganha corrida, ele dando cortada no vôlei. Porque essa é a mágica. A mágica do audiovisual é você valorizar o que você quer, da forma com que você quer. A edição, você consegue fazer, você consegue transmitir isso. Claro que naquela época era muito mais difícil. E aí eles têm uma discussão. Que ele fala: eu não sou esse cara que você mostrou. Eu não sou esse cara que parecia um herói. Eu não sou assim. O que você quis dizer com isso? E aí ele fala, olha, ele até brinca, fala assim, olha, na vida real é muito diferente disso. Que é o que eu falo, até com uma experiência profissional, que na edição você consegue manipular muito. É só você ver no Instagram aí. No Instagram, todo mundo é lindo. É lindo e no feliz. Instagram, e feliz. Então a imagem que você consegue passar, a sua intenção pelo filme, você consegue. E o Steven Spielberg, ele consegue fazer isso nos filmes dele. Ele consegue imprimir ali, ele consegue entregar exatamente aquela emoção. Seja quando é Tubarão, seja quando é Lista de Schindler, seja quando é ET. Ele sempre consegue entregar exatamente aquilo e você sente. Por isso que ele é um grande diretor, que ele consegue cativar a audiência dele. Então é um filme muito legal. Eu relaciono esse filme muito com o Eminem. É muito parecido. É o Eminem antes, e aí quando acaba o filme, o Eminem tá virando o Eminem. Aqui é a mesma coisa. Acaba com o Steven Spielberg tendo a oportunidade de trabalhar num estúdio profissional. É aí que começa a carreira dele. E já tem uma aula já tem uma aula sobre o horizonte. Fala assim, você não precisa deixar no meio da tela aqui, ó. Você não precisa deixar aqui igual esse Homem de Ferro. O que importa não é o meio, é o horizonte. Então você consegue manipular muito bem isso. E o Steven Spielberg usa muito isso. Muito isso. Às vezes no canto da tela, às vezes uma coisa ali, mas não ali no meio. Mas algumas intenções ele consegue. E ele brinca muito, o Spielberg, ele brinca muito com sensações.
todos os filmes. A sensação. E isso é acompanhado pela trilha sonora também. Então é um filme bem legal, que destaca muito a criatividade e a tecnicidade do Steven Spielberg. Todo o amor que ele teve no cinema. Eu gostei. Eu achei um filme muito bom. As atuações são ótimas, as trilhas sonoras são bem representadas ali pelo John Williams. O que vai falar do John Williams? E assim, é a nossa torcida racional, porque a nossa torcida emocional é pra Top Gun ganhar o melhor filme. Só que a nossa torcida racional é pra The Fabelmans. Pra mim é um filme incrível, um filme realmente muito bem feito, muito bem montado, trilha sonora, fotografia, direção de arte, figurino, nota 9 pro filme. Eu dou nota 8. Eu gostei muito. Eu gostaria de ver um pouquinho do comecinho, mais um pouquinho do comecinho dele. Olha um tubarãozinho, né? Exatamente. Mas assim, eu acho que daria um pouquinho, assim, pra você escalar um pouquinho até ele fazer o primeiro filme, que seja. Mas os vislumbres que ele teria, né? Porque o Tubarão, por exemplo, que a gente adora, a gente ama esse filme, é uma adaptação de um livro do Peter Benchley. É uma adaptação do livro. Então, eu gostaria muito de ver da onde surgiu o interesse dele no Tubarão. Porque na década de 70, você não tinha Discovery, você não tinha o Instagram e nem TikTok. É verdade. Então, da onde veio esse interesse do Steven Spielberg? De onde veio a inspiração, né? Pra ele conhecer o livro, e desse livro ele falou, opa, peraí, eu consigo tirar uma coisa boa daqui. Não só esse aqui, esse foi o filme de lançamento absoluto e também considerado por muito o primeiro blockbuster da história. Então, se chegasse até aí, por exemplo, você imagina, chegou o Tubarão, sucesso arrebatador, o pai indo assistir. Seria muito bom. Seria fantástico. Então, mas assim, é um bom filme. Eu Dá gostei pra fazer bastante. o The Fabelmans 2. Aí seria... Mas acho que vale, viu? Acho que vale uma continuação, porque termina ele começando, né? A parte que o pai entrega a carta da CBS... Porque o moleque tá completamente, sabe, não aguenta mais. Ele teve síndrome do pânico, né? E é legal que o pai fala, sua mãe também tem. E aí ele pega e entrega a carta, fala, tá bom, vai, segue teu sonho. Cara, gostei bastante do filme, você se conecta demais. Com certeza você conhece ou você já viveu isso, sabe? Você quer viver o seu sonho, você tem algumas pessoas próximas de você que não acreditam, que te impedem. Isso é uma coisa normal, acontece. Mas o importante é que a dica, ela aqui no filme, a mensagem é muito clara. Às vezes você tem essa vocação, você tem que seguir a vocação independente do que as pessoas falem, mesmo sendo seu pai e a sua mãe. Galera, muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Coloquem nos comentários aí se vocês assistiram esse filme. Dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.